Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Sim, vamos fazer mais uns 50 fatos. E desta vez faremos uma viagem um pouco mais longa nos séculos. Leonardo da Vinci. Vamos começar. Leonardo nasceu em 15 de abril de 1452 em Vinci, no território de Florença. A Itália não era unificada naquela época. Ele é filho ilegítimo do Ser Piero de Antônio e da camponesa Caterina. Ele não tinha sobrenome, naquela época só a aristocracia, era uma coisa assim de ter sobrenome. Ele era Leonardo, filho de Ser Piero de Vinci. Pouco se sabe sobre a infância dele, né? 1452, quando ele nasceu, então não se tem muitos registros, mas ele deve ter morado com a mãe nos primeiros anos de vida e quando ela se casou, ele foi morar com o pai, que por sua vez também tinha se casado com uma jovem Albertina, que tinha 16 anos na época. Diz a lenda que ele tinha uma facilidade espantosa no desenho, e aí o pai dele pegou esses desenhos e levou pro pintor e escultor Andrea del Verrocchio, que era amigo da família, e ele falou, nossa, com certeza você tem que encorajar esse menino a pintar, ensinar ele é muito bom. Então o jovem Léo foi estudar no ateliê do Andrea del Verrocchio. No quadro O Batismo de Cristo do Verrocchio, foi o Léo quem pintou o anjo sentado segurando os tecidos bem à esquerda, e dizem que o Verrocchio ficou tão mal com a superioridade do anjo do Da Vinci que ele nunca mais pintou. Desse período também tem o quadro A Anunciação, que não é totalmente atribuído ao Da Vinci. O consenso é de que o anjo e a paisagem são dele, principalmente porque um estudo do braço sobreviveu até os dias de hoje. É isso, né? A galera tá o tempo inteiro fazendo raio-x e laser e não sei mais o que, várias tecnologias nos quadros do Da Vinci para descobrir os mistérios guardados em cada tela. O primeiro quadro totalmente pintado pelo Leonardo foi a Madonna do Cravo, de 1475. Ele tinha bastante semelhança com as Madonas produzidas no ateliê do Andrea del Verrocchio. Da Vinci foi acusado de sodomia, que era um crime na época, mas a advertência não fez muito efeito porque ele continuou mantendo várias relações. Da Vinci era o cara do DDA, acho que hoje em dia teriam dado tanta Ritalina pra ele. Ele começava os trabalhos e não terminava, isso aconteceu durante a vida toda em vários projetos. Além disso, ele era muito exigente com ele mesmo e lutava pela perfeição, o que pode ter contribuído para ele querer abandonar os projetos. Disse Luca Beltrani, a sensação é de que se houvesse uma competição para o pintor mais lento, Leonardo teria ganho sem o mínimo esforço. E aí nessa situação de ou abandonar os projetos ou pintar muito lento, ele deixou menos de 20 pinturas. Um monge carmelita escreveu sobre o Leonardo: o estilo de vida é errante e muito instável, parece que ele vive só de um dia para o outro. O retrato da Ginevra de Benci é o primeiro em que ele se afasta do estilo das pinturas do Verrocchio, tem influência dos retratos flamengos, e o curioso é que o verso desse quadro também é pintado com os dizeres: a beleza adorna a virtude. Ele tinha um grande prazer de desenhar por desenhar. Da Vinci deixou mais de 13.000 páginas de anotações. Depois da sua morte, seu amigo e aluno Francesco Melzi reuniu essas anotações e publicou o Tratado da Pintura de Leonardo da Vinci. Ele estudava cuidadosamente os desenhos a partir de modelos reais, por exemplo, como era o caimento dos tecidos. O desenho Paisagem do Arno é considerado uma das primeiras representações autônomas de paisagem que o Da Vinci fez. Em 1911, a Mona Lisa foi roubada do Louvre por um italiano chamado Vincenzo Perugia. Esse fato foi determinante para a popularidade da pintura. Eu já fiz um vídeo contando essa história que envolve até o Picasso. Clica aqui para assistir. Quando ele era jovem, a competição era acirrada em Florença, tinham vários pintores talentosos e o Leonardo só recebia pequenas encomendas. E aí ele começou a investir nos contatos, o pai dele deu uma força e ele conseguiu a encomenda para um painel, A Adoração dos Magos, no grande altar de San Donato em Escopeto. Para essa obra, ele se inspirou em uma Adoração dos Magos do Botticelli. Mas um pouquinho depois, o Leonardo abandonou essa encomenda e foi para Milão. Ele tinha um pouco mais de 30 anos e não se sabe exatamente o motivo dele ter deixado Florença, provavelmente ele achou que em Milão ele ia receber encomendas maiores, porque era uma das principais cidades naquele momento. Ele manda uma carta para a corte de Milão, enaltecendo seus talentos como engenheiro militar e dizendo que também ele era um pintor, um bom pintor, assim como todos os outros. Ele sentiu que a melhor oportunidade de emprego seria como engenheiro ou arquiteto militar com o Ludovico Sforza, que era o regente da cidade naquela época. Mas a primeira encomenda dele na cidade acabou sendo a Virgem dos Rochedos, que era parte de um altar para a Irmandade Franciscana. Repara como o anjo te encara
e te faz entrar dentro do quadro e te guia na cena da Maria com Jesus e o São João crianças, é incrível. Parece que rolou uma discordância no pagamento dessa obra e o Leonardo acabou vendendo para outra pessoa, e aí ele pintou uma segunda versão desse quadro. Hoje um tá em Paris, outro na National Gallery, e aí fica aí uma disputa de se a segunda versão é original ou não. Depois dessa encomenda, não se sabe ao certo o que o Leonardo ficou fazendo em Milão para ganhar a vida, mas nessa época ele iniciou uma série de desenhos técnicos muito voltados para a área das ciências. Entre os desenhos tem uma máquina voadora que ele retornou diversas vezes estudando a construção das asas, a aerodinâmica. Leonardo é um precursor da aviação. Ele também fez desenhos arquitetônicos, espaços de edifícios sagrados. Existem registros de pequenos pagamentos por trabalhos executados nesse período. Ele começou a participar de um grupo de fisiologia e anatomia humana. É desse período seu famoso desenho do homem vitruviano, que é a reinterpretação dos ensinamentos antigos de Vitrúvio, um engenheiro e arquiteto romano que fez a descrição completa das medidas do corpo humano, que levou a concluir que um homem de braços e pernas abertos caberia dentro de um quadrado e de um círculo figuras geométricas perfeitas. E ainda que o centro do corpo coincidiria com um umbigo. O Da Vinci adaptou a teoria segundo seus cálculos e conhecimento, e nesse caso o umbigo ficaria centralizado só com o círculo. Ele fez alguns estudos anatômicos do cérebro, seguindo algumas teorias equivocadas da Idade Média, como a de que o cérebro teriam 3 ventrículos. Fez desenhos também de uma relação sexual em que o pênis estaria ligado à medula e consequentemente ao cérebro, e o útero estaria ligado aos seios. Ele tinha uma convicção de que a anatomia necessitaria de uma substância espiritual. Então ele pensava que as lágrimas vinham do coração. Parece fofo, mas está totalmente relacionado com o momento do mundo que ele estava inserido. O que se sabia de corpo humano na Idade Média? O Leonardo arrumou um emprego na corte do Ludovico em Milão. Ele organizava festividades e também trabalhava em uma estátua do Francesco Sforza, que nunca foi concluída porque o bronze que seria usado para a estátua foi usado para produzir canhões. Por encomenda do Sforza, ele produziu A Última Ceia, em que os apóstolos reagem à declaração de Jesus de que algum deles ia traí-lo. Ele fez um estudo minucioso do rosto de cada apóstolo e das expressões que ele queria para cada um, mas ele pintou na parede seca, não numa técnica de afresco, e aí logo começou a descascar. Então desde o século XVI que se tenta restaurar e manter A Última Ceia, mas é complicada. Sobrou-se pouco ali da original. Bom, daí os franceses invadiram Milão, acabaram com o reino do Ludovico e o Da Vinci foi viajar para Mantua, Veneza, voltou para Florença para buscar novos mecenas. Nessa época ele já era famoso, então estava mais tranquilo. No final do ano passado, um médico francês aposentado levou um desenho da coleção do pai dele para uma casa de leilão e quase morreu quando ele descobriu que o desenho era um Da Vinci original. O desenho foi avaliado em 15 milhões de dólares. Leonardo da Vinci passou um ano trabalhando como engenheiro militar do César Borgia, em que ele fez uma série de desenhos topográficos relacionados a estratégias militares. Michelangelo e Leonardo da Vinci viveram uma rivalidade produtiva. O Léo parece que se impressionou com o Davi de Michelangelo e chegou até a fazer um desenho da escultura. Eu vou deixar um link aqui para vocês assistirem outras rivalidades produtivas da história da arte que a gente já falou uns vídeos atrás. O Leonardo tinha essa mania de nos retratos colocar o corpo para um lado e a cabeça para o outro. Tem um movimento do tronco oposto à cabeça, assim. Não sei imitar. A Mona Lisa é a rainha das teorias, já atribuíram 1000 doenças a ela, ou que ela seria o próprio Leonardo da Vinci, ou que ela estava grávida. Várias coisas. Mas a real é que o quadro foi encomendado pelo Francesco del Giocondo, marido da Lisa, que era um próspero comerciante de seda florentino e provavelmente próximo da família do Leonardo. E com o retrato ele queria celebrar a mudança para uma casa nova, o nascimento do filho deles. Mas o Leonardo nunca entregou o retrato a seu cliente. Um dos últimos quadros atribuídos ao Leonardo é o São João Batista, que tem um uso impressionante do esfumato. O esfumato é uma técnica que é como se fosse uma fumaça que fizesse a transição dos tons mais claros para os mais escuros na pintura. Não tem uma linha entre as tonalidades, ela é suave, e o Leonardo da Vinci é precursor dessa técnica. Em 1516-17, ele aceita um convite do Francisco I para ir para a corte francesa. Não se sabe ao certo as atividades que ele desempenharia lá. Parece que o rei gostava dele, que ele poderia ficar ali para entreter as conversas, mas ele estava com a saúde debilitada devido à idade avançada.
65 anos naquela época era avançada. Durante esse tempo ele morou no solar de Clos-Lucé, ou Clou, e é lá que em 2 de maio de 1519 o Leonardo vem a falecer. Ao que consta, o rei da França estava junto com ele em seu leito de morte. O túmulo do Da Vinci foi destruído durante as guerras religiosas na França. O Giacomo Salai, aluno dele, herdou a maioria dos quadros do Leonardo, entre eles a Mona Lisa, e quando ele morreu, o rei adquiriu algumas dessas obras que hoje podem ser vistas no Louvre. Num estudo realizado em 1926, o QI do Leonardo da Vinci foi estimado em 180. O QI de uma pessoa normal, uma média, é entre 90 e 110. Segundo Giorgio Vasari, um famoso biógrafo do Renascimento, Leonardo da Vinci era um músico talentoso e ele sabia tocar alaúde. O Ingres pintou a morte do Leonardo, assim como descreveu Vasari, com o rei segurando a cabeça do Da Vinci. Parece que além de gênio, o Da Vinci era bonito e agradável. A Mona Lisa tem várias paródias famosas, como a do Marcel Duchamp, que ele colocou bigode, cavanhaque e disse que ela tinha fogo no rabo. Tem o retrato do Salvador Dalí, de Mona Lisa, as reproduções do Andy Warhol. O Código Da Vinci é um livro do Dan Brown que foi transformado em filme com o Tom Hanks e que tem todas umas teorias conspiratórias sobre a última ceia. Vamos terminar cantando. Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought. Ai, que amor! Leonardo da Vinci! Gente, se inscreve aqui no canal, dá um like no vídeo e segue lá também nas outras redes sociais. Entra no grupo no Facebook para vocês saberem dos encontros e de tudo que tá rolando. E beijo, tchau! Lola, vem dançar comigo!